No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia. saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje a gente traz os seguintes assuntos. A gente vai falar sobre o projeto de lei 1904 de 2024, o PL do aborto, ou chamado PL do estupro. Médico critica as barreiras que vítimas de estupro estão enfrentando para o aborto legal. É o tema que a gente vai tratar nessa edição do Jornal da CUT e ainda, Comando Nacional dos Bancários faz nessa quarta a primeira negociação com a FENABAN pela campanha nacional dos bancários 2024. Assuntos que você confere então a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jornal da CUT. A gente vai falar sobre o chamado PL do estupro. Embora a Câmara dos Deputados tenha retirado do regime de urgência a tramitação desse projeto de lei 1904, que equipara o aborto legal em idade gestacional acima de 22 semanas, inclusive em casos de estupro, ao crime de homicídio simples, esse projeto ainda a discussão, ainda segue na sociedade, segue em pauta na sociedade, com forte reação contrária. Por exemplo, no último fim de semana, nos dias 22 e 23, o movimento de mulheres foi às ruas em pelo menos 3 capitais, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, pedindo para que esse PL saia definitivamente da discussão no Congresso Nacional. O movimento de mulheres também chamou a atenção nos atos para que o aborto não seja penalizado em nenhuma circunstância, defendendo o direito constitucional da mulher sobre a sua saúde e sobre a sua vida. Segundo dados da pesquisa Datafolha, pesquisa que foi realizada entre os dias 17 e 19 deste mês, 2 em cada 3 brasileiros, ou seja, 66% dos brasileiros, são contrários ao projeto. Entre católicos, o índice é de 68% de reprovação e entre os evangélicos, 54%. São majoritariamente contra qualquer tipo de pena para as mulheres que precisam realizar o aborto depois de 22 semanas de gestação. No entanto, a base conservadora de deputados insiste para que seja votado no segundo semestre depois do recesso do Congresso. O portal da CUT, cut.org.br, entrevistou o médico Cristião Rosas, especialista em ginecologia e obstetrícia e coordenador da Rede Médica pelo Direito de Decidir. Para ele, o PL está na contramão de todas as normas e políticas internacionais sobre o tema e vai dificultar o acesso a um serviço que já encontra muitas barreiras para ocorrer e vai piorar com as leis que encurralam tanto as vítimas de estupro como os profissionais da saúde que atendem essas meninas e mulheres. Então o portal da CUT ouviu esse médico que conta como esse projeto é danoso às mulheres. Na entrevista, repito, está disponível no portal cut.org.br, uma excelente entrevista, o médico relata que ficou perplexo. Disse ele ao portal da CUT, aspas, não queria imaginar que o parlamento de um país como o Brasil, ocidental, democrático, com Estado laico, pudesse propor uma legislação que retroagisse a quase um século. A lei que descriminaliza o aborto no Brasil é de 1940, ou seja, 84 anos atrás. E até hoje são muitas as dificuldades de acesso, as incompreensões, os estigmas em cima dessas mulheres. Uma minoria delas consegue, de fato, acessar os direitos de um aborto legal com dignidade, com privacidade, seguro, pelo Sistema Único de Saúde. O médico Cristião Rosas ainda diz que na sociedade brasileira um tema de tamanha complexidade, que é interferido por tantas variáveis sociais médicas, psíquicas, de acesso, burocráticas, de resistências, ser pautado em caráter de urgência. Isso é um assinte para ele. Aí ele pergunta, ele questiona qual é a urgência. Essa lei não é cumprida há 84 anos e estão querendo criar mais barreiras? Só pessoas perversas, ele diz, podem propor algo com essa virulência, com nenhuma empatia com a dor de uma menina estuprada, de uma menina grávida. Ele ainda na entrevista conta outros temas, fala sobre outros temas, como o porquê dessas meninas geralmente demorarem para procurar as unidades de saúde, quando elas já estão com gravidez avançada. A gente vai falar sobre isso, mas na próxima edição. Enquanto isso, cut.org.br, a entrevista completa está lá, é muito importante para que todo mundo tenha consciência de qual é a realidade dessas meninas, dessas mulheres estupradas, que podem ser criminalizadas, mesmo no caso que é hoje o aborto legal. Em ação.
Jornal do Acute agora fala sobre campanha salarial. Os principais desafios e reivindicações da categoria bancária em defesa do emprego vão ser destaques na primeira rodada de negociações da Campanha Nacional 2024, nessa quarta-feira, dia 26, Campanha Nacional dos Bancários. O economista do Diese, Gustavo Cavarzan, fala sobre dados do emprego bancário, né? Ele fez uma análise sobre as negociações num contexto econômico favorável no país e a gente vai ouvir aqui no Jornal do Acute. Antes, o Diese, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, fez um levantamento, uma série de dados importantes a serem expostos nessa negociação que acontece nessa quarta-feira, para que o Comando Nacional cobre dos bancos mais empregos de qualidade, a gente fala, né? Menos terceirizações no setor, menos riscos ao emprego com o avanço das tecnologias, da inteligência artificial. A presidenta da Contraficute, Givândia Moreira, sempre alerta que é possível sim que haja uma revolução tecnológica, mas ela tem que ocorrer com a defesa dos empregos. No entanto, o que se assiste hoje é a redução de postos com o aumento da sobrecarga. Por isso, o setor bancário vem registrando também altos índices de adoecimento pela pressão por metas. E aí, quando a gente fala sobre redução de postos de trabalho, dados importantes a serem levados lá, e que são dados importantes para a gente ter ciência de como é a realidade da categoria bancária, é que os bancos lucram muito e ainda cortam postos de trabalho. Só o ano passado, 2023, os bancos fecharam 6 mil postos de trabalho, enquanto o lucro foi de 144 bilhões de reais. Então, o Gustavo Cavarzan, que a gente está dizendo aqui, né, o economista do Diese, vai participar dessa edição do Jornal da CUT, ele faz uma avaliação, né? O cenário político e econômico hoje é diferente de 2022, né? Quando houve a última Campanha Nacional dos Bancários, o acordo coletivo dos bancários, ele dura 2 anos, né? Tem duração de 2 anos, a database é 1º de setembro. E a última foi realizada lá em 2022, quando a gente ainda não tinha eleito um governo democrático que pudesse minimamente restabelecer o crescimento, a recuperação econômica do país. Então, hoje a gente tem indicadores melhores e aí o Gustavo fala qual é a expectativa para esse ano. Vamos ouvir. Olha, em relação à expectativa para a negociação esse ano, eu acho que é uma expectativa positiva por vários motivos, né? Primeiro, a gente tem um cenário econômico geral do país muito mais favorável do que teve nos últimos anos, né? Então, a gente tem a economia crescendo bem acima do esperado já desde o ano passado e agora em 2024 também. O mercado de trabalho brasileiro está reagindo também muito mais forte do que o esperado, né? Estão sendo criadas vagas formais, a taxa de desemprego no Brasil vem se reduzindo, chegou ao menor patamar desde 2014, né, no dado mais recente aqui de abril. Então tem vamos dizer assim, um cenário geral do país propício à geração de postos de trabalho, a aumento salarial e assim por diante. A inflação no país, ao contrário do que aconteceu nos últimos anos, está sob controle, né? A expectativa para a database dos bancários é algo em torno de 3,5% a 4% de inflação, né? Portanto, é muito mais baixa do que a gente viu nos últimos anos. E isso já se expressa nas negociações salariais, né? Se a gente pegar todas as negociações salariais do Brasil até esse período, né, no ano aqui de 2024, a gente tem 86%, 87% das negociações com ganho real, né? Então, é uma expectativa positiva, ainda mais levando em conta que a gente está falando do setor de maior lucratividade da economia brasileira, né? Segundo dados do Banco Central, em 2023, o setor lucrou 145 bilhões de reais, que é o maior valor da série histórica registrada pelo Banco Central. Então, seja no que diz respeito ao cenário econômico geral, ao cenário econômico setorial e ao desempenho das negociações e a perspectiva de inflação, a gente tem um cenário bastante positivo e espera conseguir uma negociação muito boa na categoria bancária. Bom, o Jornal do Acute falou então sobre a Campanha Nacional dos Bancários. O resultado dessa reunião, obviamente, a gente vai tratar aqui nas próximas edições do Jornal do Acute. A campanha continua, essa foi apenas a primeira das negociações que estão marcadas, né, nessa campanha dos bancários. Então, o resultado dessa primeira mesa a gente vai falar nas próximas edições. O Jornal do Acute fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição, então. Até lá.